Então o hobby, ele é muito importante, e fazer cerveja artesanal em casa, a gente já vem falando disso há muito tempo aqui, é muito simples, é fácil, né? E você consegue fazer cervejas de tudo que é tipo, cervejas muito boas, e não tem idade para isso. Isso que é o mais legal. E eu acredito, e pelo que eu tenho visto, as pessoas mais experientes que aprendem a fazer cerveja mais tarde fazem cervejas muito melhores. Por quê? Justamente porque tem mais paciência, você consegue focar mais na questão de qualidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Derrubando Mitos Cervejeiros. Aqui nós conversamos semanalmente sobre os principais mitos cervejeiros e por que você não deve acreditar neles. E por que eles estão impedindo ou dificultando a sua jornada para produzir aquela saborosa cerveja artesanal aí na sua casa. Eu sou Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro, e o mito de hoje é o mito número 2, e é um mito muito interessante, né? Certo? Nós vamos conversar sobre estou velho demais para. Velho demais para. Para o quê, né? Então, eu acho que isso é um mito realmente muito grande que se estabeleceu, né? Eu diria que é universal, e a gente já vai desvendar esse mito para vocês. Estou muito velho para. Pode ser, né? Para produzir a minha própria cerveja artesanal em casa, será? Correto? Mas antes de a gente começar, o que a gente vai fazer? Sempre é interessante a gente, né, esclarecer bem as coisas, né? Por exemplo, afinal, né, você sabe o que é um mito? Né? Como é que se constrói, né? Como é que se configura um mito na realidade, né? Certo? Então a gente já vai entrar nesse detalhe. Então, pesquisando bastante na internet, dicionários, né, tem muitos conceitos a respeito, né, do que vem a ser um mito, correto? E eu selecionei apenas uma frase que eu acho que resume tudo, né? O que é um mito? Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada, né? Algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Então, basicamente, né, o conceito, né, que eu procurei resumir, eu acho que isso aqui ele cai bem, né? Justamente sobre os temas que a gente vem falando, né? E principalmente alguns assuntos relacionados, lógico, à produção de cerveja artesanal em casa, né? Que às vezes coincide com temas universais, correto? E esse estou muito velho para, né? Ele vem muito bem a calhar, né? Porque não é só para se fabricar cerveja artesanal em casa, né, que esse mito se construiu, mas muita coisa está relacionada com ele, né, correto? Então, quando a gente vai ganhando idade, correto? Lógico, a gente vai, durante o período, né, da nossa existência, a gente vai ganhando idade, mas também vai ganhando outras coisas, correto? Eu acredito que mais coisas boas do que coisas ruins, certo? Porque isso eu já vou falar adiante. Quando se fala em ficar velho, isto é muito relativo, né? Correto? Depende muito de cada pessoa, certo? A gente não pode generalizar as coisas. Isso a gente vai debater aqui durante, né, este episódio. E esse é um assunto que é bastante interessante, muito legal, e eu gosto de comentar sobre ele. Então, não esquecendo, né, que o mito ele vai se construindo aos poucos ao longo de uma história, né?
E a questão do ficar velho não é diferente, certo? Então, na medida que a gente vai ficando mais experiente, eu posso dizer assim, que a gente vai evoluindo na idade, eu prefiro chamar dessa forma, né? Nós evoluímos na idade, a gente, lógico, temos que entender o seguinte, quanto mais a gente ganha idade, né? Tempo, né, vai passando, a gente tem que estar consciente que algumas coisas vão acontecendo, principalmente com o nosso organismo, certo? Mas tudo aquilo que a gente conseguiu captar, né, e marcar aqui no nosso cérebro, continua lá, certo? Então, o que ocorre aí? Muita gente, às vezes, individualmente falando, não valoriza muito isso. E também, às vezes, a sociedade, né, que nos cerca também, certo? Mas cabe a quem, né, quebrar esse paradigma, certo? Vamos seguindo aqui então e a gente vai discutindo sobre isso, né? Então, como surge o mito, né, eu já dei uma pincelada. Um mito, como a gente já viu, é algo não verdadeiro, né, que ele é construído assim, como é que a gente pode dizer? Ele é delicadamente construído durante uma determinada história, certo? Algo que não é real, que acaba se tornando real de tanto que se fala naquilo, correto? E a questão do ficar velho não é diferente. Ok? Então o mito ele surge assim, né? Vai se colocando uma ideia na cabeça das pessoas, essa ideia vai sendo construída, vai sendo alimentada, correto? E por fim a pessoa acaba acreditando realmente que aquilo é verdadeiro. E que se você envelheceu, você não serve para mais nada. Não é bem assim, correto? Vamos seguindo aqui então. Esse mito é muito legal, né? Porque tem muita coisa que envolve mesmo, né? E eu estou aqui para provar que não é verdade, né? Então, o mito número 2 é esse: estou muito velho para isso, para aquilo, para uma série de coisas, né? Então, a nossa vida é assim. Então gostaria de enfatizar aqui uma coisa muito importante que ocorre, né, no mundo inteiro praticamente. Em alguns lugares do mundo, as pessoas que vão ganhando de idade são mais valorizadas, em outros lugares menos, né, e assim vai. Mas o que é mais importante nisso tudo, né? O mais importante nisso tudo é você, né? Você que está aí individualmente, entender certas coisas, né? Quando a gente chega num certo tempo de vida. Não gosto de falar em idade, não gosto de falar em velhice, né? Mas o tema é esse. Então, quando a gente chega num certo tempo de vida, certo? Muita coisa acontece. Então, como eu disse, as coisas elas vão se construindo ao longo do tempo, né? Então, estou muito velho para. E uma pergunta importante aqui, né? Quando começa a velhice? Quando começa a velhice? Então, isso é muito relativo, gente, né? Certo? Para alguns, eu acredito que nunca comece, né? Para outros, pode começar lá já aos 20, né? Aos 20 anos, dependendo como você constrói a sua vida, né? A sua vivência individual e em sociedade. Então isso é muito relativo, né? Quando começa a velhice não dá para a gente precisar. Quando começa o melhor tempo, né, da gente viver, também não dá para precisar, correto? Porque aí depende muito de cada um, é muito individual, é muito assim, como cada um percebe as coisas na realidade que vive, né? E como ela lida com isso durante a sua vida, correto? E aí entra um outro ponto aqui, que realmente é um ponto que ele, na sociedade de hoje, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Sobre questão de
se aposentar, né? Qual a idade para se aposentar, certo? Mas o fato é que chega um momento, aí eu estou falando do trabalho formal, correto? E isso é um ponto muito importante, porque então nós temos basicamente três coisas, né, que a gente, durante a vida da gente, a gente valoriza mais e a gente praticamente nasceu para isso, né? Trabalhar, né, é uma delas, certo? Eu creio que a maioria, né, das pessoas, ela pensa já desde cedo, né, em qual é o trabalho que ela vai ter quando crescer, né, o que ela vai construir para ela. E aí muitas acabam, né, estudando, indo trabalhar em empresa, muitas acabam empreendendo. Então uma questão é o trabalho, né? A segunda questão é a família, né, certo? Todos os sujeitos, a maioria, né, além do trabalho, além do que fazer durante a vida, né, você pensa em constituir uma família. Isso é normal, está no nosso sangue. E isso realmente são duas coisas que mobiliza muito o ser humano, isso em todo o mundo, né? Trabalho e família. E a terceira é que nós somos um ser social, sociável. Correto? A gente não vive sem o contato. Então falei de família, então a família já comprova isso, né? Certo? A gente precisa, né, de um parceiro e aí com o parceiro vem os filhos, correto? Tomar um pouquinho de água cervejeira, que é importante, né, para refrescar a garganta. Então, trabalho, família, sociedade. Correto? Aí o tempo passa, né? Você constrói tanto a sua vida em família quanto a sua vida profissional. E aí chega num determinado tempo, o que acontece, né? Quando chega num determinado tempo, o que eu digo é que você já construiu toda uma história, né? Certo? Se dedicou, né, a vida inteira numa história e de repente aquela história parece chegar ao fim. Parece chegar ao fim, que eu digo é que alguém bota um ponto final. Alguém que eu digo ou uma empresa, né, certo? Que você trabalha e convida você lá para bater um papo e diz, né, ó, você já trabalhou tantos anos aqui, agradecemos e tal, você já se aposentou e nós estamos, como é que eu posso dizer, né, assim, de uma forma mais tranquila, né, nós estamos aí, como é o discurso, né, reestruturando a empresa, estamos fazendo uma reengenharia e, como você já é aposentado, a gente, né, está chamando você aqui justamente para dizer que a partir de tal data, né, você vai trabalhar até tal data, correto? Então aí o que acontece? Geralmente abre-se um abismo na vida de muita gente, correto? E a pessoa ela se encontra assim em um momento que ela não tem rumo, né? Muitas pessoas, né? Eu falo isso porque realmente eu conheço muita gente, certo? Eu estou com 56 anos, eu também já passei por isso, né? Mas aí o que ocorre? Muita gente, eu diria que a maioria das pessoas não tem uma preparação para este momento, correto? Agora, será que existe realmente uma preparação para esse momento? Talvez exista, né? Mas sempre vai aparecer lacunas no momento em que deu digamos, o ponto final ali, principalmente na carreira profissional, certo? Isso é uma coisa muito importante para o homem, né? Para o homem e para a mulher, mas eu diria assim, mais para o homem, por quê? Porque aquele mito da sociedade, mais um mito, né? Que o homem tem que trabalhar, ele tem que sustentar a casa, ele é o chefe da casa.
correto? Então esse é um mito também que se construiu durante a história, e aí fica um fardo realmente muito pesado, e no momento em que você recebe aquele não do final de carreira, a partir de hoje nós não precisamos mais de você, parece que o mundo cai, né, sobre suas costas, e fica mais pesado ainda, e certo, você fica ali à beira de um abismo, não sabe muito bem o que fazer. Então muitas pessoas não estão preparadas, né, para esse momento, e eu diria que até a pessoa mais preparada, ela sente um pouco aí, certo? Mas aonde nós queremos chegar, né? Nós estamos falando de mitos cervejeiros, nós vamos chegar lá já, né? Então, quando começa a velhice, me aposentei e agora? O que eu vou fazer? Então muita gente não sabe o que fazer, certo? Algumas pessoas, eu diria que a minoria, né, acaba se planejando para alguma coisa depois, né, de se aposentar. Porque o que acontece? Fica um vazio imenso, né, quando você se aposenta ou quando aposentam você. Fica um vazio imenso. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o homem foi feito para trabalhar, correto? E é mesmo, né? A gente não vive sem estar fazendo alguma coisa. E se aquilo falta no dia a dia, realmente causa, o que eu posso dizer, um espaço vazio muito grande, e isso é um risco muito grande para as pessoas. Por quê? Porque esse espaço vazio, ele pode ser preenchido muitas vezes por coisas muito ruins, justamente porque o ser humano, ele acha que acabou a vida, não tem mais o que fazer. Mas ele esquece de muita coisa aí que eu já vou comentar. Então aqui, o que eu faço com os velhos hábitos, né? Aí você pensa, poxa, será que eu adquiri hábitos tão ruins assim durante a minha vida que eu não tenho mais lugar, espaço na sociedade? Espera aí, meu amigo, não é bem assim, as coisas não são bem assim, infelizmente, né? No decorrer do tempo, isso acabou sendo uma história que foi contada e você acabou caindo, né, nessa armadilha, ok? Então vamos ver aqui adiante o que nós temos aqui para entender um pouco mais essa questão, certo? Então volto a falar do ponto de interrogação que fica, né, quando você se aposenta ou quando você está numa idade mais avançada, certo? O abismo que pode se abrir, o espaço vazio, né, que ele se consolida naquele momento, justamente porque a cabeça da pessoa acaba pensando, ele fica fixo naquela ideia de que ele foi relegado a segundo plano e não pode fazer mais nada, mas não é bem assim, meu amigo, tá? Então aqui nós temos algumas coisas importantes que você que está aí, certo, assistindo nesse momento, que passou dos 45 anos, mas 45 anos é uma idade, é novo ainda, claro que é novo, mas muita gente já está muito velho aos 45 anos, às vezes mais velho do que aqueles que têm 90, por isso que eu estou falando, né, você acima dos 45, preste muita atenção agora nisso que eu vou falar aqui, que é importante nessa idade, né? Certo? Passou dos 45. Aqui, ó. Então, o que acontece conosco durante a vida? Prestem bem atenção, não se acaba lá quando você perdeu aquele emprego que você tanto gostava. Ou quando você, digamos, tinha participação numa empresa e tal, e fizeram uma reunião, compraram a tua parte e disseram, não, a partir de hoje você não faz mais parte do quadro societário da empresa, e aí por aí vai, né? Correto? Então prestem bem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é a coisa mais rica do mundo, né? Que você tem que valorizar muito, né? E isso pode ser utilizado para frente, né? Porque a vida nossa é assim, enquanto a gente estiver respirando, a vida não acabou. Então a gente tem que lutar o tempo todo, né? A gente luta. Agora eu vou dar um exemplo bem interessante. Quando você nasce, né? Você foi gerado 9 meses na barriga da tua mãe, certo? Chegou lá no final
dos 9 meses, você lutou para nascer. E aí também tem uma coisa bastante interessante, né? Que nós estávamos muito cômodos, né? Ali os 9 meses, recebendo comida, tudo certinho, né? Tranquilo. Aí de repente você tem que vir ao mundo. A tua mãe não consegue mais te carregar, né? Passou dos 9 meses, não consegue mais. Você está maduro, vai nascer. Mas você estava ali tranquilo. Aí de repente deu a cara para o mundo. O que que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz? Você chora, né? Parece que acabou o mundo ali. Não, mas ali começou o seu mundo, correto? Então o que que acontece? Lá, quando você nasceu, você tem que começar a se adaptar a uma nova realidade, a uma nova situação. Comparo isso com a aposentadoria, né? Que muita gente acha que acabou a vida ali. Muito pelo contrário, você está começando uma nova etapa da sua vida. Coloca isso na tua cabeça. Então nós temos várias etapas durante a vida, né? Que faz a gente lutar sempre, né? Desde quando a gente nasce. Então, por natureza, nós somos lutadores e temos condições sim de fazer qualquer coisa, né? Correto? Então aqui, ó, bagagem empírica, né? Com o tempo, certo? Com tudo aquilo que você praticou durante a sua vida, né? Na prática mesmo. Então o que que acontece? Você adquiriu uma bagagem empírica muito grande, certo? Isso te deu uma força bastante grande, né? Porque você adquiriu muito conhecimento. Então nós temos os dois tipos, né? O teórico e o prático, mas para você aprender, o teórico não basta, né? Você tem que colocar em prática. E a vida inteira a gente vai praticando. E a gente vai adquirindo uma bagagem muito grande, né? Certo? Então, chegou no final da carreira, você tem que usar isso a seu favor, meu jovem, certo? É o velho jovem, né? Posso dizer assim. Então, com o tempo, né? Então falei aqui mudança de planos, né? Por quê? Porque chegou lá no final, quando você nasceu, você tem que mudar seus planos, correto? Quando você saiu da barriga da tua mãe, tu tem que mudar os planos rapidamente. Quando você se aposentou, a mesma coisa, né? Então você adquiriu uma bagagem empírica muito grande, conhecimento, né? O que você adquiriu aqui, ó, maturidade, né? Para decidir as coisas, certo? Para analisar melhor as coisas e tomar decisões certas. Então isso aqui é muito importante. E o que é mais importante ainda, autoconfiança, né? Porque você passou uma vida inteira, correto? Construindo a sua vida, construindo uma relação, construindo a família, construindo a relação profissional, e você adquiriu também uma autoconfiança. Você não pode, isso não acaba assim de uma hora para outra, correto? Nunca isso vai acabar, né? Por quê? Porque está muito forte dentro de você. Você adquiriu isso durante muitos anos, né? Essas 4 coisas aqui, ó: bagagem empírica, conhecimento, né? Maturidade e autoconfiança. Então essas coisas aqui não podem acabar da noite para o dia só porque você foi aposentado, alguém aposentou você, ou você foi demitido, né? De uma empresa, ou foi excluído de uma, digamos, uma situação que estava muito confortável para você naquele momento. Correto? Então eu falei em confortável, certo? E é isso que o ser humano sempre busca na vida, né? Ficar mais confortável. E aí ele cai numa armadilha também bastante grande, né? Porque nós podemos resumir em uma palavra, né? Comodismo, certo? Então chega lá pelos 55, 60, né? Parece que você não tem mais o que aprender, né? Você acaba se acomodando realmente, né? Muita gente, acontece isso com muita gente, certo? E você acaba se acomodando. E de repente vem aquela notícia, né? Que a tua vida profissional
até naquele momento foi abreviada, né? Certo? Então essas 4 coisas aqui, ela está muito clara para mim, né? A gente adquire com o tempo, correto? E eu posso dar um exemplo, até o meu exemplo, né? Correto? Eu tenho várias formações, mas eu sou psicólogo, mas não sou psicólogo de clínica, né? Eu sou psicólogo de elaboração de treinamento, de dar treinamento, dar palestras, correto? Então eu gosto muito de fazer isso. Eu fazia isso na minha vida profissional, dentro de uma empresa que eu trabalhei lá 33 anos. E num determinado momento veio, né? Aquela famosa chamada, né? Vem cá que a gente precisa falar com você e está terminando aqui, você tem mais um tempo de empresa e tal. Ok, foi um impacto grande? Foi, com certeza foi um impacto grande. Mas, o que ocorre? Eu adquiri isso aqui, bagagem empírica, adquiri muito conhecimento com tudo que eu fiz, certo? Uma certa maturidade e autoconfiança também. Então eu procurei utilizar isso a meu favor, né, depois que encerrou o expediente. Então eu não parei, né? Eu não parei de trabalhar, certo? Eu trabalho até hoje e, como eu disse, vou trabalhar até os últimos dias da minha vida, se assim eu conseguir, né? Enquanto a gente respira, certo? Enquanto há vida, a gente tem que lutar, certo? Então isso aqui a gente não perde nunca, certo? Né? A gente tem que ter muito bem clara, né, que com o tempo, deixa eu passar aqui essa outra folha, né? Uma coisa a gente tem que ter muito clara, né, que com o tempo ele traz adaptações, né? Que a gente tem que se adaptar, correto? Então o tempo ele traz mudanças, muitas mudanças, né? E aí, como eu falei, o exemplo do bebê nascendo, do bebê na barriga, então o bebê quando nasce passa por uma mudança muito grande e tem que se adaptar à situação, não tem, vai ter que se adaptar, não tem como, né? Ele tem que se adaptar àquela situação. E nós, com o tempo também, vão ocorrendo mudanças e a gente vai ter que se adaptando a elas, né? Uma mudança que ocorre, que fica muito clara, é a mudança do corpo da gente, o cabelo, ó, meu cabelo branco aí, ó, né? Há 30 anos atrás meu cabelo era pretinho, bonitinho, legal, né? Fazia aquele penteadinho legal, correto? Mas muda, né? A gente muda com o tempo, o tempo faz a gente mudar. E o corpo da gente também. Então a gente tem que estar ciente que a gente vai ter algumas limitações, né, do nosso organismo, correto? Mas aqui, ó, mentalmente, tudo que você adquiriu está aqui e você tem que usar a seu favor, tá? O que isso tem a ver com cerveja? Tem tudo a ver com cerveja, certo? Por que tem a ver com cerveja? Então aqui, ó, vamos falar, isso aqui eu já entro no mérito da cerveja aí para vocês, né? Tempo e adaptações. Então o tempo passa, a gente tem que se adaptar, não tem como, né? Então a gente tem que aperfeiçoar hábitos, né? Tem que adquirir outros hábitos, né? E tem um ditado bastante interessante do aquele filósofo Aristóteles, né? Que viveu lá 384 a.C., se não me engano, tá? Que ele tem não é a frase, é o lema de vida, né? Que ele fala justamente sobre o hábito, né? Ele diz o seguinte: a excelência não é um ato isolado, a excelência é um hábito, ou seja, né, para você adquirir um certo conhecimento, para você adquirir um certo patamar de conhecimento em algo, né, os hábitos são muito importantes, né? Correto? Então, quanto mais você praticar as coisas, melhor você vai ficar. E depois da evolução da idade, eu digo evolução, né? E isso é mais importante ainda, né? Você tem que colocar em prática esses hábitos, né? Então,
Com o tempo a gente tem que se adaptar, aperfeiçoar hábitos, né? E aí, gente, chegamos lá no final da carreira. Muita gente acha que chegou no final da carreira, mas você pode começar outra coisa, você pode empreender. E aí você depende muito do quê? Você depende muito da tua atitude mental. A tua atitude mental tem que ser uma atitude forte e positiva para frente, né? Então tem 3 coisas básicas aqui que a gente tem que procurar praticar, né? 3 coisas básicas, certo? Praticar da melhor forma possível, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. 3 coisas básicas que vai fazer a sua vida sempre estar bem, principalmente a parte física e mental. Quais são essas 3 coisas básicas? Primeiro, se alimentar bem, né? Alimentação, isso é fundamental. Segundo, descanso, né? Você ter um período de descanso de 6 a 8 horas, isso é fundamental, principalmente depois, né, chegamos lá nos 55, 60 anos, isso é mais fundamental ainda. E o terceiro é atitude mental, certo? Eu diria que é o mais importante. Que atitude mental é essa, né? É você ter atividades mentais em que você possa estar movimentando o teu cérebro o tempo todo, né? O nosso cérebro é muito dinâmico, muito plástico, ele tem muita plasticidade e para ele não tem idade. Pode ser que a gente perca algumas células nervosas, né, com o tempo, mas nascem outras e você tem que estar estimulando o tempo todo, né? Então a gente tem que ter atitude mental. Como é que a gente faz isso? Se você não tem mais tempo, se o tempo você acha que não consegue preencher, então aqui, ó, você tem que procurar algo na tua vida que realmente te satisfaça, que te dê prazer, né? Então a gente tem que procurar um hobby, gente, algo que nos dê prazer, algo que você se sinta muito bem em praticar. É isso que a gente precisa, né? Se realmente a gente chegou numa condição que você não se aposentou, não está mais trabalhando, né? Certo? Aí muita gente fala assim, né? Eu vou viajar, não sei o que e tal. Mas tudo isso tem um limite, né? Você vai, faz uma viagem, faz outra e tal, mas daqui a pouco o tempo começa a ficar livre, né? O tempo começa a ficar livre, você não sabe exatamente o que fazer. Sei que muita gente se programa, consegue, mas a maioria não, né? E isso é muito perigoso, né? Certo? Então a gente sempre tem que ter algo. Isso é a natureza do ser humano. A gente tem que ter algo com que se ocupar, né? Certo? Mas não só se ocupar. Que você faça alguma coisa que realmente te traga vantagem, né, para você, que não só que te dê prazer, mas também que possa trazer algo mais. Um hobby, lógico, é importantíssimo nesse momento, certo? Você desenvolver alguma coisa que seja constante, que você possa estar lidando com isso diariamente, semanalmente, enfim. Aí eu digo que tem muitos tipos de hobbies, né? Tem muita gente que pratica esporte, eu conheço aí pessoas de 60, 70 anos que praticam vários tipos de esportes, enfim, né? Aí vão fazer curso de culinária, muito bacana, muito legal isso, mas você deveria fazer um curso de cerveja artesanal, que eu já digo para você que é um hobby fantástico. Nós temos inclusive 2 exemplos muito bonitos, né, do Sidney Corradini do Mato Grosso, um aluno meu, né, que achava que não ia conseguir aprender a fazer, hoje está fazendo todo tipo de cerveja, e o seu Nelson também. 2 exemplos, temos mais, mas o seu Nelson, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, também, né? Certo? Achava que não ia conseguir e tal. No começo é aquela coisa, você cai no comodismo e acha que não vai conseguir fazer mais nada, mas você tem aquilo que eu falei, bagagem empírica, conhecimento, né, na sua cabeça, e você não esqueceu isso da noite para o dia, né? Aquele mito que foi colocado na tua cabeça, você acaba acreditando. Então o hobby
ele é muito importante, e fazer cerveja artesanal em casa, a gente já vem falando isso há muito tempo aqui, é muito simples, é fácil, né? E você consegue fazer cervejas de tudo que é tipo, cervejas muito boas, e não tem idade para isso. Isso que é o mais legal. E eu acredito, e pelo que eu tenho visto, as pessoas mais experientes que aprendem a fazer cerveja mais tarde fazem cervejas muito melhores. Por quê? Justamente porque tem mais paciência, você consegue focar mais na questão de qualidade. E aí, quando eu falo em hobby, cerveja, né, algo que te dê prazer, tudo isso acontece quando você faz cerveja. Por quê? Porque a cerveja exige um processo, e você já conhece muitos processos, né? Exige que você conheça o processo, né? Tem um passo a passo, tem uma sequência, tudo isso você já aprendeu durante a vida, vai ficar muito fácil de você aprender, correto? E é assim uma coisa que mexe muito aqui com o teu cérebro, é um exercício mental muito legal, muito bom, né? Principalmente para pessoas que acham que não podem fazer mais nada, depois de 55, 60, 70 anos, é mentira. Você consegue fazer muita coisa, basta você ter atitude mental. E fazer cerveja proporciona tudo isso, né? Mexe muito com a tua cabeça, com o teu cérebro, é um sistema, é fácil, né, de você conduzir o processo, né? E o que é mais importante? Você vai ter um resultado muito bom. E se você gosta de cerveja, eu sei que a maioria do pessoal que evoluiu na idade, né, eu digo assim, evoluiu na idade, gosta de uma boa cerveja, né? E aí eu digo gosta de uma boa cerveja porque eu tenho isso como exemplo, porque eu procuro fazer boas cervejas para não tomar muitas cervejas. Você não precisa disso. Você faz boas cervejas e todo dia você toma uma cerveja muito boa, muito gostosa, feita por você em casa. Então, o hobby de fazer cerveja é isso, né? E aqui, eu deixei um ponto aqui no final, para a gente só concluir, né? Que a idade, quando a gente evolui na idade, eu falei de tudo, né, que a gente, desde quando a gente nasce, a gente está lidando com mudanças, né? A mudança mais brusca que existe é o nascimento, correto? O que ocorre depois é fichinha, perto do nascimento, né, que você tem um impacto muito grande com o mundo real, né? E depois nós passamos a viver o mundo real e a gente aprende muita coisa. Então, todas as mudanças que ocorrem, nós temos condições, sim, de se adaptar a elas, né? Mas depende da nossa cabeça, justamente isso. E aqui no final, gente, ó, o que a gente tem que fazer depois disso tudo que a gente fez, ó, divertir-se, né? Acabou aqui o lápis, né? Então a gente tem que se divertir, tem que fazer da vida uma diversão, né? Eu acho que isso que é o ponto fundamental, certo? E esquecer desse negócio que você não pode, que chegou naquela idade, aposentou, né? Lógico, você leva um baque, mas se você ficar com aquilo na cabeça, você vai ficar estagnado e não vai fazer nada, né? Então você tem que colocar a tua bagagem empírica, a tua bagagem de conhecimento, né? Tudo isso a teu favor, a tua maturidade a teu favor, né? Depois que você teoricamente recebeu o ponto final naquela carreira que você estava. Você pode até continuar na tua carreira ainda ali, mas naquele trabalho, ou naquele emprego, naquela empresa, né? Deu um ponto final, a vida não acabou ali, tem muita coisa pela frente, você pode fazer muito mais da sua vida, né? E o hobby de fazer cerveja em casa, né? Ele é muito bom,
ele traz, além de ser bom, ele traz um resultado muito bom no final, e isso que é muito legal. Então, gente, ó, a gente tem que se divertir depois de uma certa idade, depois que a gente evoluiu na idade. Não envelhecemos, evoluímos. Coloca isso na tua cabeça e saiba trabalhar com tudo que você adquiriu na sua vida a seu favor. E esse foi mais um episódio do programa Derrubando os Mitos Cervejeiros. Se você gostou desse episódio ou se tiver alguma dúvida sobre o que conversamos, deixe o seu comentário e eu vou te responder. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!